A paz do Senhor, nós vamos dar sequência à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição número 5, que tem por título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. O texto áureo está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. As mudanças que são visíveis para o mundo e para qualquer um que nos veja, é a partir da ação do Espírito Santo. E a gente vai falar sobre a diferença entre dons espirituais e o fruto do Espírito. Introdução. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. Ponto central: o fruto do espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. No tópico 1, o fruto do espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Sempre que a gente fala sobre conversão, e é algo que precisa ser notório a todos que estão ao redor de uma pessoa que se converte, é exatamente a mudança nos hábitos. É evidente a mudança no modo de falar, no modo de agir, no modo de se controlar, no modo de efetuar as tarefas básicas da sua vida. Aqui na introdução falou que é manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, no lar, no trabalho, com os descrentes, na sociedade, com qualquer um. Todos têm que perceber que existe mudança. E para aqueles que já nasceram num berço evangélico, num local onde a palavra de Deus já foi ministrada sobre a vida da pessoa desde o berço, desde a nascença, não é diferente. Já precisa ser, desde o início da sua vida, essa pessoa já é doutrinada, já é ensinada desde a escolinha, nos cultos, na escola bíblica dominical, espelhando o que essa pessoa vive dentro de casa, porque o relacionamento dentro de casa é o espelho da criança. É exatamente o contrário, nós somos esse espelho para a criança. As crianças olham para os adultos e se elas enxergam nela algo que é comum, elas vão refletir isso. E se os pais têm a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, obviamente essa criança ela já vai crescer sendo doutrinada dessa forma. E como eu disse anteriormente, aquele que se converte no meio do caminho, como foi meu caso, aos 29 anos, isso precisa ser muito claro para todos que conhecem essa pessoa. Porque quando nós vemos o que a Bíblia nos ensina sobre o fruto do Espírito, e nós vamos ler daqui a pouco, que o fruto do Espírito são 9 características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Todas essas características, faltaram 2 aqui, mas todas essas características, elas precisam ser evidenciadas no agir, no falar, no se posicionar, na forma com que a pessoa se coloca em qualquer lugar. Porque algo que a gente costuma sempre dizer, lugar
fácil de ser crente é na igreja. É um ambiente onde você se sente confortável, onde você sabe que você vai contar com pessoas da sua fé, que comungam da mesma fé. Então, ser crente na igreja é absolutamente fácil. Agora, a nossa prova de que o fruto do Espírito e as suas características estão presentes na nossa vida é exatamente onde nós somos colocados em questionamento, onde nós somos colocados à prova, onde essas características são testadas, aí que elas são manifestas, e é aí que nós realmente precisamos que tudo aquilo que nos foi ensinado e que nós entendemos como característica importante da vida do crente, ela seja realmente colocada em prática. Amém? Definição: Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. É natural e é algo que vai acontecer durante a vida inteira. Ninguém pode dizer que alcançou a plenitude do fruto do Espírito. Em vida ela não vai conseguir. Ela vai ter as suas características, umas mais evidenciadas, outras não, mas a plenitude, dizer, olha, eu tenho as 9 características na sua plenitude, não tem. Ninguém vai ter. Nós vamos buscar, é como buscar a perfeição. Nós buscamos ser perfeito como Cristo foi. Não alcançaremos essa perfeição aqui na Terra. Não vamos. Mas vamos buscá-la com todas as nossas forças. Assim é com o fruto do Espírito. Assim é com as características do fruto do Espírito. Nós vamos buscá-las sabendo que eu preciso ter todas elas, alguns de acordo com a sua característica pessoal, de acordo com a formação do seu caráter, da sua personalidade. Alguns vão ter uma evidência maior em um ponto ou outro. Isso é absolutamente natural. Natural, porque os seres humanos não são iguais. Cada um teve uma trajetória, cada um tem uma vida particular, cada um tem a sua cruz. Então, vai haver essa falta de sintonia entre todos, mas que não significa algo ruim. Não é. Porque até quando a Bíblia fala sobre doutores, pastores, a uns foi dado um tipo de característica e a outros foi dada outra característica. Sem problema nenhum. Não significa que uma pessoa que não chegou a ser um doutor, um professor, um pastor, tenha menos valor do que qualquer outra. Não. No reino de Deus não tem isso. Não tem. A gente vai falar numa outra oportunidade sobre os galardões. É outra coisa. Nós estamos falando aqui do fruto do Espírito e, obviamente, que a manutenção e a utilização dessas características nos conduzem à salvação, que é o principal. É o principal, é o que nós precisamos buscar a cada dia. Então, ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto. O fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular, quando era de se esperar frutos. O missionário Eurico Bernstein explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor,
Em algumas versões, ela vem descrita como caridade. Diz o missionário: as 8 virtudes seguintes são reflexos do amor: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Donald Guy chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões da obra da carne. O autor da lição deixa claro, e ele não está errado, até porque o apóstolo Paulo falou isso algumas vezes. Inclusive ele fala sobre as profecias. Em tudo ele coloca o amor como mais importante, mais forte, porque se eu tiver a característica do amor enraizada em mim, obviamente eu vou ter gozo ou alegria, eu vou ser uma pessoa alegre, eu vou ser uma pessoa de paz, longânima, mansa. É natural. O mais importante é sempre o amor. Sempre. E na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele discorre sobre o amor, fala especificamente sobre isso. E quando se fala do fruto do Espírito, o primeiro mencionado é exatamente o amor. Porque com essa característica sendo abundante dentro de nós, o restante vai funcionar de forma mais clara. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andar e agradar a Deus. Andai em amor. Andai como os filhos da luz. Andai nele. O apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É uma forma que o autor coloquei como linguagem paulina, que ele se refere exatamente a como Paulo descrevia o fato da pessoa conseguir vitória sobre os impulsos carnais. Como é que se consegue isso? Andando no Espírito, tendo a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha. Nós conseguimos vitória sobre a carne quando andamos no Espírito Santo. E ele pegou aqui alguns textos que falam exatamente isso. Em Tessalonicenses, em Efésios, em Colossenses, que ele fala: andai com filhos da luz, andai em amor. Porque esse andar significa que ele vai estar comigo, a ação dele vai ser predominante sobre a minha vida. E se a ação do Espírito Santo é predominante, a vitória sobre as obras da carne na minha vida vai ser real. Real e natural. É dessa forma que precisa ser. Síntese desse tópico primeiro: o fruto do Espírito revela o crente que vive sobre os domínios do Espírito. Número 2, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo. Mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. É uma característica, é uma parte, uma característica do fruto do Espírito. Diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor.
As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons e o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu doasse todo o meu dinheiro para os pobres, ainda que eu fosse morto, tudo, sem o amor eu nada seria. Sem o amor eu nada poderia fazer, de nada adiantaria. Tudo isso seria uma casca, uma representação de algo que não tem como representar. Ou você é dominado pelo amor, ou não. Não tem um meio termo. Eu não posso escolher o momento em que eu vou usar o amor. Na igreja, sim. Na rua, não. Quando estiver dirigindo, não. Quando estiver trabalhando, sim. Não existe isso. Não existe. Não é uma característica que você usa, que você coloca em prática em determinados momentos ou quando você quiser. Ela é uma característica predominante ou que ela esteja querendo predominar sobre a sua vida. Ela precisa, é algo natural. Ela precisa acontecer e precisa ser na nossa vida. Que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja, e a igreja é um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Essa analogia que ele fez aqui do andaime do edifício foi bem bolada, eu não tinha visto ainda. Mas é interessante, porque ele diz aqui, os dons são um andaime. A igreja está aqui. Eu não consigo pintar um prédio se eu não tiver um andaime. Eu não consigo embolsar um prédio se eu não tiver um andaime. E esse andaime, tão importante na construção da igreja, desta igreja física, ele considera aqui os dons espirituais. Terminou, acabou. Nós somos templo do Espírito Santo. Essa construção que somos nós, ela precisa ter o amparo dos dons espirituais. Terminou a minha trajetória aqui, acabou. No céu, eu não vou usar nem você. Não precisa mais do andaime, não precisa mais dos dons. As coisas que nós recebemos através do Espírito Santo, elas são para serem usadas aqui. Sempre, todos os dias, todas as horas, no momento em que for possível e no momento que você puder. Elas são para serem usadas aqui. E tem a necessidade de serem usadas sim. Quando nós falamos de dons espirituais, algumas características, os dons, eles só são emprestados, porque o dom não é da pessoa, ela é emprestado. Quando esse dom é emprestado a alguém, é porque o Espírito Santo enxerga naquela pessoa a característica para que ele seja usado. Não significa que é melhor, pior, não é, a avaliação não é essa. Mas ele consegue enxergar que aquela pessoa vai usar
de forma adequada. E se a pessoa simplesmente se negar a usar por um motivo ou outro, acabou, não tem mais, não vai ter mais. Porque a pessoa buscou o dom. O Espírito Santo enxerga que ela pode ser um instrumento para a glorificação de Deus através desse dom. Vai receber. Agora, subiu para a cabeça, se vangloriou, achou que é dono do dom, não vai ter, não vai permanecer. Isso não é brincadeira, isso não é algo que vai ser um dom de cura, um dom de profecias. Isso não é dado à pessoa para ela brincar de Deus. Ninguém pode fazer isso, ninguém tem o direito de fazer isso. Crente nenhum pode fazer isso. Então a pessoa recebe porque ela vai utilizar na hora que Deus mandar. E é por isso que a gente vê tantas aberrações, tantas e tantas e tantas aberrações que dão vergonha. Dão vergonha. Sabe, esses vídeos que tem na internet, às vezes a gente para ver, porque a gente tem que ver, tem que tá ciente de tudo que está acontecendo, mas são vergonhosos. Você não tem como explicar para uma pessoa que não é crente, se chegar para você e mostra um vídeo desse, que isso aqui faz lá na sua igreja, aí você vai parar para explicar que não, que isso está errado. Ué, está errado, mas isso aqui é uma igreja também. É uma vergonha, são pessoas que acham que têm algum dom e começam a inventar coisas, aberrações, e transformam um púlpito, que é um local da onde deve emanar, deve ser, a pessoa que está ali, ela é só um canal do fluir, sabe, do Espírito Santo sobre a vida da igreja, e acaba sendo um palco de um circo. É literalmente transformado num palco de um circo, uma tragédia. Porque, infelizmente, uma parte das pessoas que estão ali, por motivos diversos, mas o principal motivo é que as pessoas estão desesperadas. E quando a pessoa está desesperada, ela enxerga uma tábua de salvação e ela não discerne o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que não conhece a palavra, que entra num local desse, vendo um circo acontecendo, mas ela precisa tanto de alguma coisa, de uma cura, de uma restauração dela, ou de um parente, ou de sei lá, de um casamento, seja o que for, mas ela está desesperada. Ela não tem condição e nem quer julgar se é certo ou errado. E às vezes nem o discernimento tem. Mas glória a Deus que a Bíblia nos ensina que o conhecimento, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Se a pessoa quiser conhecer, se deixar, voltando para a lição, se deixar o Espírito Santo mostrar o que é certo e o que é errado, rapidamente a pessoa se desliga daquilo ali, vai procurar, porque tem muita igreja séria. Tem muita. Da mesma forma que tem os loucos que estão transformando igrejas em palcos de tragédia espiritual, tem muita igreja séria. Então não vai faltar lugar para a pessoa que quiser deixar ser guiada pelo Espírito Santo e não participar dessas coisas horrorosas que acontecem. O Espírito se opõe à carne. É o tópico 3. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomínia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Primeiro, o legalismo. Há um acentuado contraste em estar na carne e andar no espírito, obviamente.
O Espírito mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne. O apóstolo, né? O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é o egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Não tem nada a ver com aquilo que nós falamos agora há pouco, as características do fruto do Espírito. Aqui está falando em competição espiritual resultando em desavença, que foi as brigas e os problemas que Paulo relatou na carta de Gálatas. Não tem como. Eles deram ouvidos a ensinamentos que não eram os de Cristo e transformou aquilo em algo que não agradava a Deus. E Paulo repreendeu e chamou a atenção deles. A carne e o espírito. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, ou espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. 3. Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo não pretende ser exaustivo. Estas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Sexo ilícito, que seria a primeira. Aí está incluído prostituição, impureza e lascívia. Depois, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. E depois, pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Notem que as obras da carne, por si só, se você, de um lado, se você ler o fruto do Espírito e as suas características e as obras da carne, é autodidático. Você não tem nem muito o que explicar, porque é tão óbvio a disparidade de um para o outro e a contraposição de um e outro, que fica fácil de você explicar que fruto do Espírito te torna um ser humano melhor em todas as características. Primeiro, você agrada ao Senhor. Primeira e mais importante característica. E segundo, você vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa confiável, uma pessoa que vai ser procurada quando houver necessidade de uma palavra de apoio, para evangelizar, para pregar, para falar, para tudo. Para tudo. Você não vai precisar fazer propaganda, nada. As pessoas vão enxergar em nós que existe um brilho diferente. Só que esse brilho não é nosso. Esse brilho é do Espírito Santo. O que nós temos que fazer
é colocar em prática todas aquelas características que nós lemos agora há pouco, que eu vou repetir agora. Está lá no tópico 1. Amor, gozo, ou alegria, algumas versões está como alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 características que, se nós conseguirmos coordenar e permitirmos que o Espírito Santo trabalhe essas características em cada um de nós, numa boa medida de cada uma delas, irmãos, a nossa vida e a nossa relação com tudo que é ao nosso redor vai ser muito mais fácil. Muito, mas muito mais fácil. Vamos deixar de ter problemas? Não, porque nesse mundo a gente vai ter aflições e a gente está avisado, isso vai acontecer o dia mau, vai acontecer a dificuldade, vai acontecer tudo. Mas a gente vai conseguir passar por essas situações de uma maneira mais forte, mais centrada, mais equilibrada, sem permitir que os problemas e as dificuldades, as tentações, as obras da carne que vão tentar sobre a nossa vida o tempo todo, a partir dos dardos do inimigo, tudo isso a gente vai combater permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, em cada um de nós, essas características. E, para terminar, a conclusão da lição diz o seguinte: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. O crente, ele precisa buscar as características do fruto do Espírito. Tem que buscar os dons, claro, também. Mas, inicialmente, o que nós precisamos é ter a completa noção que essas 9 características, sendo a mais importante delas o amor, vão nortear toda a nossa vida espiritual. Vão nos ajudar a amadurecer, a ter um comportamento espiritual, se a gente pode dizer assim, que agrada ao Senhor. Aqui é óbvio, se a mente é carnal, o comportamento vai ser carnal, morte. E aqui é a pior das mortes, é a morte espiritual. Se a mente é espiritual, seu comportamento também vai ser. Vai ser um reflexo. A nossa batalha está aqui, ó. Ela começa aqui, sempre aqui, sempre. A gente precisa doutrinar a nossa mente para as coisas que são do alto, para as coisas que são espirituais, porque isso vai nortear toda a nossa caminhada. Sempre vai ser assim. Amém? Todas essas lições, elas são, como eu falei, né, na lição número 1, que eu dei também, todas essas lições, elas são muito didáticas, muito interessantes, porque falam de um tema que é absolutamente importante. Mas nós já estudamos sobre isso várias vezes, e ainda vamos. Enquanto nós estivermos por aqui, nós vamos estudar e precisamos estudar sempre, porque é um assunto que fala de vida e de buscar a vida, como termina aqui a lição, que resulta a mente espiritual, comportamento espiritual, que resulta em vida e paz. Espero que você tenha gostado dessa lição, que ela seja importante na sua vida, que ela possa
ter alcançado exatamente aquilo que nós queremos, que nós desejamos quando damos uma lição e uma aula sobre isso, sobre esse tema tão importante, que a importância do fruto do Espírito fique muito clara, que nós precisamos desesperadamente buscar esses dons para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter noção completa da importância do fruto do Espírito, das características do fruto do Espírito sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe e fique na paz.